Vamos dar início a mais uma doutrinária na noite de hoje, agradecendo ao Mestre Jesus pela força, pela proteção, pelos espíritos bondosos que nos auxiliam. E assim, neste momento, só temos que agradecer ao Mestre Jesus por tudo que tem nos dado. E na noite de hoje, com a colaboração do nosso amigo Jean, da cidade de Feira de Santana, que vai trazer a mensagem a respeito de como aplicar o Espiritismo em sua vida. Então, que esta luz esclarecedora do Evangelho, a gente possa cada vez mais nos fortalecer e nos dedicarmos a esse trabalho, com muito amor, com muita dedicação. Jesus, amado Mestre, fortalece a todos nós, envolve todos os nossos irmãos, principalmente aqueles necessitados da tua luz, auxiliando, protegendo e fortalecendo na caminhada. Te pedimos por todos os nossos irmãos que ainda não entendem os teus ensinamentos, Senhor, mas que a tua paz envolva e proteja, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Silvia Rocha, tudo. Boa noite, Silvia. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o nosso irmão Jean. Boa noite, gente. E a mensagem da noite. Boa noite. Muita paz. Obrigado. Boa noite, senhor Adalberto. Boa noite a todos que estão aqui conosco nesta noite. Espero que estejam todos bem com esse dia aí de feriado nacional. Deve estar todo mundo mais tranquilo no dia de hoje, né? E espero que estejam todos bem. E que a espiritualidade nos ajude na condução desse trabalho, né? Porque sempre precisamos do auxílio dos nossos mentores. E desde já agradecemos também a espiritualidade que nos ajudará a conduzir a mensagem da noite. Bem, pessoal, eu fiz algumas pontuações aqui, alguns momentos. Eu vou fazer algumas citações aqui para vocês, de pontos que eu anotei em relação ao tema, tá? Eu pensei até em fazer uma apresentação, mas eu observei que como tem gente que assiste no celular, que assiste no computador, às vezes ver uma apresentação no celular não fica tão legal, né? Porque fica pequeno. Então, na verdade, eu acabei não fazendo a apresentação por conta disso. Então, eu vou interagindo aqui com vocês com os pontos que eu anotei no período de preparação, né? E tem muita coisa interessante aqui para a gente discutir no dia de hoje. Bom, meu nome é Jean Cavalcante, eu sou trabalhador espírita, aqui da Sociedade Espírita O Consolador Prometido, de Feira de Santana. Algumas pessoas podem já conhecer o senhor Luiz Ramalho, que é o fundador da casa, que ficou na presidência durante vários anos, né? Revezou com algumas pessoas, mas sempre foi o líder maior da casa. E, final do ano passado, eu assumi, né, recebi essa missão aí de conduzir a presidência da casa. Tá? Mas não me considero, assim, presidente, porque isso aí é uma palavra, para mim, ainda pesada, né? Assim, em relação a toda a responsabilidade que cabe a você ser o dirigente espírita. Mas, claro que a gente não faz nada sozinho, né? Como vocês aí também da casa devem dividir aí os trabalhos, os esforços. E, como eu falei, desde o final do ano passado, a gente vem conduzindo aí alguns trabalhos na Sociedade Espírita O Consolador Prometido. Bom, falando do tema, né? Na verdade, eu tinha ideia desse tema e queria já preparar alguma coisa em relação a esse tema, né? De como aplicar o Espiritismo, mas não era exatamente esta frase, o tema, né? Eu queria propor, né, situações em que a gente, no dia a dia, pudesse realmente estar aplicando o que a gente aprende, o que a gente ouve em doutrinárias, em palestras, em nossas leituras, né? Porque uma coisa é você saber
que aquilo existe. Outra coisa é você aplicar aquilo no seu dia a dia. Então eu fiquei assim, ruminando isso durante um tempo, né? E estava me preparando para fazer alguma coisa, até de forma online, né? Para pensar assim, em postar algumas coisas assim, de dia a dia, um item que você pudesse aplicar que estivesse relacionado à sua vida e à doutrina espírita, né? Mas eu fui alocubrando isso daí e veio o convite de Elvira para a palestra e eu sugeri esse tema para ela. Só que depois que eu vi essa frase assim escrita, né? Como aplicar o espiritismo na sua vida, eu falei, meu Deus, que enrascada que eu entrei. Por quê? Porque, assim, é muita responsabilidade, né? Você querer propor, falar para as pessoas como aplicar o espiritismo na sua vida, né? Parece até que eu sou o sabedor de tudo, né? E quero passar esse conhecimento para vocês. E, na verdade, não é isso. Na verdade, eu me sinto, assim, um bebê na doutrina espírita, né? Por que um bebê? Porque eu me sinto, assim, praticamente um iniciante no estudo da doutrina, né, na aplicação da doutrina na minha vida, né, apesar de já ter aí longos anos de acompanhamento, de estudo, de participar de alguns centros, não na dirigência, mas acompanhando como frequentador, né? Mas nos últimos tempos que eu tenho intensificado os estudos, né, e essas análises, então, como eu falei, eu me sinto ainda na infância da doutrina espírita. Mas, assim, depois, como eu falei, depois que eu vi o tema escrito no papel, eu achei que eu tinha pesado um pouco a mão em relação a definir esse tema, né? Mas, eu falei, não, já foi definido e a espiritualidade está sempre nos intuindo, né? Eu falei, não, eu vou continuar com a minha ideia, né? E, enfim, estamos aqui hoje para tratar desse assunto. Então, na verdade, o que que eu quero trazer de mensagem para vocês, né? O que eu quero trazer de mensagem é a simplicidade da aplicação do Espiritismo em nossas vidas, da aplicação do Espiritismo no dia a dia, tá? E aí eu já começo fazendo alguns questionamentos, né? Por exemplo, eu preciso de horas e horas de leitura, eu preciso participar de vários grupos de estudo, né, como temos aí em todas as casas espíritas, ou pelo menos na maioria, que possuem grupos de estudo, nós temos grupos de estudo. Eu preciso assistir a diversas doutrinárias para poder me dizer espírita, né? Será que eu preciso acumular todo esse conhecimento para poder aplicar o espiritismo no meu dia a dia, né? Então, a erudição, né, o vasto conhecimento é necessário para isso? Então, a minha resposta é que não, né? Eu acho que não. E talvez alguns de vocês possam concordar com essa ideia, tá? Porque eu conheço muitas pessoas que levam uma vida muito simples e que não possuem essa bagagem intelectual vasta, né? E muitas vezes vivem segundo os ensinamentos morais que o Mestre Jesus nos deixou, né? Então, são pessoas que não têm uma bagagem intelectual muito grande, são pessoas que não têm também digamos assim, bens materiais, não vivem no conforto material, né? E que mesmo assim, né, eu conheço pessoas que acabam até seguindo os ensinamentos do mestre muito mais do que aqueles que possam ter assim uma bagagem intelectual vasta, tá? Inclusive, eu posso dizer que assim, algumas pessoas podem ser espírita, né? Pode praticar o espiritismo sem ser espírita, tá? Então, não necessariamente eu preciso ser um frequentador, um estudante da doutrina, né, para que eu possa aplicar na minha vida os preceitos morais que nos foram apresentados por Jesus, né? E também por todos aqueles que contribuíram antes e após a vinda de Jesus, tá? Então, partindo desse princípio da simplicidade, né, da doutrina espírita, vamos relembrar, né, quem são os bem-aventurados
né? Isso está no Sermão da Montanha, né, em Mateus 5. Então, eu só fiz um destaque aqui rápido em relação um destaque pequeno, né, em relação ao Sermão da Montanha, que é grande, né, vocês devem conhecer. Então, lá, Jesus fala quem são os bem-aventurados. São os pobres de espírito. Os bem-aventurados são os que choram. Os bem-aventurados são os mansos. São os que têm fome e sede de justiça. Os bem-aventurados são os misericordiosos. São os puros de coração, os pacíficos e os que são perseguidos por causa da justiça. Então, o que é que nós vemos aqui? Que Jesus não fala em nenhum momento, né, que bem-aventurados são aqueles que conhecem a letra, são os doutores da lei da sua época, né, conhecidos pelo vasto conhecimento que possuíam naquela época. Jesus volta-se para quem necessita do auxílio espiritual, do auxílio para o cumprimento da sua missão nessa existência, para aqueles que necessitam da evolução moral. Então, esses são os bem-aventurados, né? E falando dessa questão do auxílio do cumprimento da nossa missão, só fazendo um parêntese, né, tem um destaque aqui em relação a nós não conhecermos efetivamente a nossa missão aqui na Terra, e tem um motivo para isso, né? E, enfim, isso é um ponto que sempre me trouxe uma inquietação, né? Porque tem uma passagem dos missionários, eu acho que está ou no Missionários ou no Mensageiros da Luz, né, de André Luiz, que ele fala das pessoas que retornam para o mundo espiritual ainda sob sofrimento por voltarem para lá e descobrirem que enquanto estavam aqui na Terra não conseguiram alcançar a missão para a que vieram. E retornando para o mundo espiritual, eles sofrem muito com isso, né? Então tem uma passagem bem marcante, eu acabei não destacando aqui que passagem é essa, mas essa passagem me marcou bastante, né, em relação ao conhecimento da nossa missão aqui na Terra. Como eu falei, é uma coisa que inquieta, talvez inquiete a outras pessoas também, né, aqui que estão nos ouvindo, mas tem um motivo de ser para a gente não receber, né, o caderninho com o script da nossa missão, e a gente tem que ir tentando descobrir ao longo da nossa jornada, né? E talvez essa questão da aplicação, né, buscar o Espiritismo, seus preceitos, a doutrina, a conduta moral, e isso, com certeza, está dentro da nossa missão, né? Faz parte da nossa missão. Tá? Então, se eu tentar seguir os ensinamentos do Mestre, com certeza, pelo menos parte da missão eu estarei conseguindo alcançar. Tá? E eu fiz um destaque aqui de um trecho para reforçar isso que eu falei para vocês em relação à vinda do Cristo e da mensagem que ele deixou, né? Procurando atingir os bem-aventurados. E esse trecho que eu destaco aqui é da obra de Pedro de Camargo. Eu não sei se vocês conhecem, ele usa o pseudônimo de Vinícius. Talvez alguém aqui já conheça a obra do Vinícius, né? Foi um grande espírita paulistano, teve uma atuação muito grande no espiritismo no início do século passado, de início para meio, né, do século passado, e ele tem obras maravilhosas sobre o espiritismo, e eu tive contato recente com a obra dele. Estou gostando muito desse livro que eu estou trabalhando, e até recomendo para vocês que quiserem conhecer um pouco mais. O nome do livro é O Mestre na Educação. Tá? Nas páginas 90 e 91, ele diz: é de notar-se que a preocupação do inigualável educador, ele está se referindo a Jesus, circunscreveu-se à zona do coração e não à do cérebro, ao culto da virtude
e da verdade na formação do caráter, e não tanto na organização da inteligência, na criação de eruditos e sábios, segundo a conceituação humana. Então vejam que o Vinícius ele corrobora exatamente com o ponto que eu tratei agora, né, do Cristo. Ele não se preocupou em trazer uma mensagem que fosse para a formação, né, digamos assim, erudita das pessoas. Então, ele fala aqui que a preocupação do ensinamento do Cristo é em relação ao culto da virtude e da verdade na formação do caráter, e não tanto na organização da inteligência. Tá? E tem um segundo destaque aqui, da mesma obra do Vinícius, página 91, né, que ele continua. A crise que nos perturba é de dignidade e de valores morais. Desta é que se originam todas as outras. Não é de sábios que precisamos, é de caráteres incorruptíveis. Os problemas da inteligência estão, por assim dizer, solucionados, conforme atesta o surto imenso de progresso material atingido. Então vejam, pessoal, essa obra do Vinícius, ela foi escrita há mais de 60 anos atrás. E vejam que ela tem uma mensagem que nos parece tão familiar, né, para os dias atuais. Então, me chamou bastante atenção aqui esse ponto que ele fala, o ponto final desse destaque, né? Os problemas da inteligência estão, por assim, solucionados, conforme atesta o surto imenso de progresso material atingido. E nós vemos, hoje em dia, também esse progresso, né? Se ele já conseguia enxergar esse progresso na época em que passou aqui pela Terra e escreveu, né? Hoje em dia nós vemos principalmente o progresso tecnológico, né? Muito forte, ligado, dentre outros, a essa área de informática, de inteligência artificial. Então a gente consegue ver, nos dias de hoje, esse avanço muito forte, né, tecnológico, de informática e etc. Mas ainda nos deparamos fortemente com os problemas morais da humanidade. Concordam comigo? Os problemas morais, eles persistem e parece que, apesar do nosso avanço, né, no conhecimento, por exemplo, da doutrina espírita, os problemas morais também avançam numa velocidade enorme. E vemos aí, então, em nossa sociedade, muitas coisas absurdas, né? Que eu não vou nem parar para enumerar aqui, porque não é o objetivo do nosso tema, né? Mas assassinatos, desprezos entre família, de pai com filho, filhos com pais, né? Suicídios, que é um ponto bastante problemático na nossa sociedade e que é um item que tem sido tratado assim com bastante recorrência, né? Porque é uma coisa que assola todos nós em diversos pontos do mundo, né? A gente não está falando só de Brasil. Então esse ponto do suicídio é muito importante de ser tratado. Então, como eu estava falando, apesar de existir todo esse progresso material, tecnológico, né, educacional, ainda vemos graves problemas morais em nossa sociedade. E vemos, inclusive, a fome, né? Você veja que, com todo o avanço que nós temos tecnológico, ainda temos a fome no mundo, né? Então, por que isso? Alguma explicação deve existir, né? Inclusive da espiritualidade, em relação a isso, mas vemos que um item simples, né, que seria extinguir a fome no mundo, o homem ainda não conseguiu solucionar esse problema, né? Então, isso está muito relacionado, claro, que a parte econômica, né? Existem
muitas pessoas que não querem que isso aconteça porque tem um caráter também econômico por trás disso. Mas, enfim, fica aí a nossa pontuação, voltando para a questão que a gente estava tratando, né, em relação à simplicidade da aplicação do Espiritismo no nosso dia a dia. E que Jesus não veio para formar mentes inteligentes, né, mas para buscar aqueles bem-aventurados. E muitas vezes até a gente, diante desse cenário, né, de pessoas com um desempenho, um desenvolvimento intelectual maior, a gente às vezes olha para uma pessoa que tem um destaque, né, um palestrante conhecido, famoso, espíritas, né, que tem um destaque forte, que são conhecidos por nós. A gente às vezes pode olhar para aquela pessoa e falar, poxa, eu estou assim, há anos-luz daquela pessoa, eu estou muito atrás do desenvolvimento e do desempenho daquela pessoa, do conhecimento que aquela pessoa tem, né? Porque a gente vê ali uma palestra, a gente fica realmente extasiado com aquele conhecimento, né? Só que eu digo para vocês, a gente não deve se menosprezar, né, por causa disso. Todos nós temos as nossas qualidades, né? Todos nós temos o que ensinar ao outro, né? Por mais simples que nós sejamos, por menos conhecimento que nós tenhamos, nós sempre temos alguma coisa a oferecer, né? Então, nós não devemos assim pensar que somos inferiores àquelas outras pessoas que nós vemos como um ídolo, como uma pessoa que a gente gostaria de ser, né? Ou quando ficamos assim impressionados com uma grande palestra, isso acontece comigo, deve acontecer com vocês também, mas assim eu sempre penso assim que eu não sou menor do que aquele outro, né? Por conta do conhecimento intelectual que ele tem, né? Porque pode ser também que muitas vezes aquela pessoa que detém aquele vasto conhecimento, aquela erudição toda, né, pouco consiga aplicar daquilo na sua vida, né? Pode ser que, né, eu não estou afirmando, nem estou querendo apontar o dedo para ninguém, estamos aqui numa discussão, num bate-papo, né? Alguns podem concordar, outros não, tranquilo. Mas o que a gente tem que entender também é isso, né? Que muitas vezes aquela pessoa que tem um vasto conhecimento nem sempre está aplicando tudo aquilo que ela está professando numa palestra, ou que ela escreveu no livro, né? Porque realmente, como eu falei lá no início, conhecer é uma coisa, aplicar no nosso dia a dia é uma outra coisa diferente. Então a gente tem que fazer o esforço, né, para que a gente possa conhecer a doutrina, conhecer os valores morais e aplicar na nossa vida, tá? Então fica aí a referência do Vinícius, mais para frente eu vou trazer mais alguns destaques aí da obra do Vinícius para ajudar aqui no nosso raciocínio. Então, como eu falei, devemos buscar a simplicidade na aplicação do Espiritismo em nossas vidas, no dia a dia, né, nas nossas relações com outras pessoas, nas nossas ações. E tem uma frase que me marcou muito, que não é de ninguém do Espiritismo, nem da espírita, na verdade é de um músico brasileiro, Humberto Gessinger. Ele é do cenário do rock, né? E eu acompanho um pouco o trabalho dele e há muitos anos, né? E ele disse uma frase certa vez numa entrevista que me marcou bastante. Eu guardei essa frase, por incrível que pareça, né, parecendo que algum dia eu ia usar ela. E estou usando aqui nesse momento e sempre guardei ela dentro de mim, assim, como uma verdade, né? Então, ele falou uma vez que tudo é um pretexto para as pessoas se reunirem, né? Tudo é um pretexto para as pessoas se reunirem. Então, eu pergunto para vocês, né? Por exemplo, nós estamos aqui, nesse momento, né? O que nós estamos fazendo? Estamos reunidos, né?
Então, a doutrinária, fazer uma palestra, debater um item, um ponto, né, um assunto, foi trazido, estamos aqui nessa doutrinária, então estamos aqui com um pretexto para a gente se reunir. Né? E outros exemplos, por que é que vamos à escola? Por que é que vamos à universidade? Será que não é um pretexto para as pessoas se reunirem? Né? Vamos ao culto, vamos à missa. Né? Por quê? E para quê? Né? É um pretexto para as pessoas se reunirem. Um bar, um restaurante, quando você vai com seus amigos, com sua família, um pretexto para as pessoas se reunirem. Né? Isso tem tudo a ver com a questão da simplicidade da aplicação do Espiritismo em nossas vidas. Tá? Porque parece que tudo que acontece em nossas vidas sempre tem uma questão de relação com o outro, de uma relação com o próximo. Né? A gente não vive só e a gente não aguenta viver sozinho. Nós somos homens de sociedade, né? Que precisamos da sociedade, precisamos do outro. Tá? E tudo de bom e de ruim que acontece em nossa vida, com certeza, sempre tem a influência de uma outra pessoa. Parem para verificar se não é. Né? Tudo de bom e de ruim, né? Acontece porque por uma questão de relacionamento, é um chefe no trabalho que não te motiva, ou que te persegue, ou ao contrário também, se você cresceu na sua carreira é porque você teve um bom chefe, um orientador, se você foi bem na escola, você teve bons professores, né? Se sua família está em harmonia, também é pela relação sua com sua família e da sua família com você. Então vejam que a aplicação do Espiritismo em nossas vidas passa obrigatoriamente pelo quê? Pela relação que temos com outras pessoas. Tá? E agora eu vou falar um pouco mais sobre a questão de Jesus como um mestre e educador. Tá? Por que é que eu vou falar isso? Né? Eu comecei falando que e perguntando para todos nós se a gente precisava assim ler vários livros, fazer estudos aprofundados, né? Se a gente precisava participar de grupos de estudo. E eu não quero que vocês pensem que eu estou aqui falando para você não estudar mais, para você não ler mais, para você não participar de doutrinária, e não é isso. Né? A interpretação da minha fala não é isso. Então, eu venho aqui, nesse momento, tratar justamente sobre essa questão da educação no Espiritismo. Tá? Então, não estou aqui dizendo para ninguém parar de ler ou de estudar, não é isso, essa não é a minha mensagem. Tá? Pois toda evolução espiritual, ela passa necessariamente pela educação do espírito. Concorda? Então, vejam, por exemplo, numa mediúnica, né? Qual é um dos objetivos da mediúnica, né? Para quem participou, para quem tem pelo menos um conhecimento teórico, né, do que é uma mediúnica. Eu, por exemplo, nunca participei de uma, né? E, geralmente as mediúnicas são grupos fechados, né? Quando a mediúnica acontece, só estão ali os médiuns. Então, eu, por exemplo, nunca participei de uma mediúnica, mas não tenho noção do que é que acontece ali dentro, né? Então, voltando à pergunta, qual é um dos objetivos da mediúnica? Se não uma oportunidade de educação do espírito. Concorda? Por exemplo, um processo de desobsessão. Ele passa quase que obrigatoriamente também pela questão de educar um espírito que está ali obsidiando, perturbando a vida de um encarnado ou de um desencarnado também. Né? Então vejam que toda a nossa evolução espiritual passa pela questão da educação do espírito. E é para isso que nós estamos aqui neste mundo e diante de toda a nossa jornada. Né? E pontuando aqui a questão é o seguinte, que a pedagogia do Cristo, ela não vem somente para o ser encarnado, mas também para o ser espiritual. Trata-se de um conhecimento que vai ser absorvido e que nós vamos levar pela nossa eternidade. Né?
Então, a educação que eu estou tendo hoje aqui, né, nessa existência, com certeza vai fazer parte da minha bagagem, né, ao longo da minha jornada futura. Então, a gente fala, né, em relação aos bens materiais, né? Quando eu desencarnar, eu não vou levar nada dessa vida. Claro, você não vai levar nada material, com certeza. Mas toda a parte, né, de instrução, de educação que você se esforçou para absorver, né, com certeza isso aí vai na sua bagagem. E como eu falei, né, nesse destaque aqui, o Cristo, o ensinamento do Cristo não é somente para os encarnados, né, mas também para o ser espiritual. A mensagem que nós temos do Cristo, a Bíblia, né, vamos pegar como referência, a mensagem da Bíblia não é somente para quem está aqui, né, nessa existência, né? É uma mensagem que ela extrapola até o nosso mundo, né, espiritual, e é uma mensagem que ela, com certeza, ela serve para o ser espiritual, né? Porque às vezes a gente fica, para quem não tem muito estudo, né, até das religiões, enfim, do espiritismo, né, a gente pode ter a falsa ideia, né, de que esses ensinamentos são direcionados para esse momento que nós estamos vivendo aqui nessa encarnação, né? E se você parar para analisar um pouco mais profundamente, não é, né? Isso aí é uma mensagem que serve para nós enquanto espíritos. E falando também o seguinte, a forma de ensinar do Cristo, ela foi uma forma de ensinar com simplicidade, né? E tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando aqui, da questão da simplicidade da aplicação do Espiritismo. E agora falando desse ponto de Jesus como educador, como mestre educador, ele também teve uma forma simples de ensinar, né? E só voltando um pouco, que eu acabei não falando isso para vocês, mas foi uma coisa que eu aprendi recentemente, que ficou guardado aqui para mim também. O título de mestre foi o único título que Jesus quis para si, né? Na obra do Vinícius, ele fala, tem algumas passagens que ele fala sobre isso, né? Então, o título de mestre foi o único título que Jesus quis para si. Por quê? Porque ele foi um curador, né? Ele foi um curador de pessoas, e em nenhum momento ele quis ser chamado de médico ou de clínico, né, como Vinícius fala. Ele não quis esse título para ele. Ele também fez previsões, né? Ele previu, por exemplo, a queda de Jerusalém, e nem por isso ele quis para si o título de profeta, né? Ele não quis para si esse título. Dentre muitas outras atividades que Cristo realizou na sua passagem, mas o único que realmente ele quis se intitular, vamos dizer assim, foi o de mestre, né? E realmente foi. Tanto é que essa obra do Vinícius, né, ele trata exatamente desse ponto aí, das atividades de Jesus, né, como realmente mestre e educador que foi. Então, como eu estava falando, a forma de ensinar do Cristo foi uma forma simples. Lembremos, inclusive, que Jesus ele não escreveu nada, né, ele não deixou nada escrito. E possuía, inclusive, ferramentas e poderia ter feito, mas não fez, tá? Ele não deixou nada escrito. Na verdade, ele deixou gravados os seus ensinamentos no coração e na mente daqueles que conviveram com ele, né? E dessa forma, esses ensinamentos eles foram perpetuados até os nossos dias atuais, e aqueles que conviveram com ele, que passaram a mensagem adiante, são, digamos assim, os escritores, né? É o que originou, por exemplo, a nossa Bíblia, né? O nosso livro tão conhecido, que não foi uma autoria escrita do Jesus, tá? Apesar de que, como eu disse, ele teria recursos para isso. Mas a forma de ensinar e a mensagem que ele trouxe foi para que ficasse gravada realmente nos corações e na mente, né, daqueles que conviveram com ele, e que essa mensagem fosse passada adiante.
Então, ressaltando aí que ele não gravou os seus ensinamentos em materiais perecíveis como papel, né? Ela foi repassada de coração para coração. E a aplicabilidade dos ensinamentos do mestre, ela também não precisa ser complexa, né? Precisamos sempre buscar a simplicidade na sua aplicação. Então, o mestre, ele usou muito a questão das parábolas, né? Para quem é um pouco mais estudioso nesses pontos aí, ele ensinava muito por parábolas, que é uma forma simples, né? Uma linguagem simples, que ali dentro trazia uma forte mensagem, né? Em cada parábola que ele falou, né? Para aqueles que estavam ao seu redor, ali dentro existem lições morais, né? Conceitos até de aplicação da doutrina espírita, sim. E essa foi uma das formas que o Cristo usou para ensinar, né? A forma de parábolas, que para as pessoas que conviviam naquele momento histórico, né? Naquele momento da humanidade, aquela era a forma que o Cristo verificou de ser a mais simples de trazer ensinamentos, né? Então, veja que o Cristo ele acaba adaptando a sua forma de se comunicar para aqueles que o ouviam, né? Então, só reforçando mais uma vez a grande qualidade de Jesus como educador, né? Pois ele soube adaptar muito bem a mensagem ao público, né? E ele precisou, naquele momento, usar uma forma simples de trazer seus ensinamentos, né? Vamos ver aqui alguns pontos também que eu destaquei em relação à forma de ensinar, né, de Jesus. Ele, como mestre e educador, foi um influenciador do comportamento humano, né? E sendo apenas um influenciador do comportamento, né, porque ele nos trouxe os ensinamentos para que nós pudéssemos praticar, então fica a mensagem de que ele não fez e não faz nada por nós. A vontade de fazer e a ação de fazer depende de cada um de nós. Inclusive, nas passagens de cura, né, veja como ele se referiu, né? Ele nunca falou, eu te curo. Ele sempre dizia o quê? Tua fé te curou. Né? Não é assim que estão várias passagens? Por que tua fé te curou? Porque precisou haver uma ação sua, em primeiro lugar, para que depois eu pudesse agir, né? Então, essa vontade pessoal, isso é muito importante na condução da nossa vida, né? Se a gente parar para pensar, filosofando um pouco mais, né? Na verdade, nós vivemos em comunhão com outras pessoas, né? Vivemos em sociedade, mas nós somos sozinhos na aplicação, né, dessa doutrina que a gente está falando aqui, né? Porque viver dentro da moral pregada por Jesus depende única e exclusivamente de nós mesmos, tá? Mesmo que o outro não queira, mesmo que eu viva numa sociedade que os outros não reconheçam essa forma de agir, mas mesmo assim, é o meu esforço, é a minha ação, né, que vai me colocar no rumo certo daquilo que eu tenho que ser e fazer, né? Então, o mestre ele não fez e não faz nada por nós, né? Nós que temos que agir, nós que temos que aprender. Ele não veio, né, introduzir conhecimentos na mente de nós discípulos, né? E isso aí está também lá no livro do Vinícius, que ele diz: a missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá. Então vejam que tem tudo a ver com o que eu falei da nossa ação para a aplicação, né? Então vou falar mais uma vez aqui para vocês essa parte final ali, ó.
se o discípulo não estiver disposto a conquistar o conhecimento, jamais os possuirá. Então, pode vir aqui quantos mestres forem, Jesus pode voltar quantas vezes ele quiser aqui à Terra, que ainda assim, se eu não tiver vontade, de nada adiantará. Então, essa mensagem que fica aqui. Outro ponto aqui que Vinícius ele pontua, né, que ele fala, a redenção, né, o resgate, como a educação, é obra em que o interessado tem de agir. Olha aí mais uma vez. Tem de lutar, desempenhando a sua parte própria. Sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. Então vejam aí o que eu acabei de falar. Né? Se você não agir e não lutar, nenhum mestre lhe serve. Tá? Nenhum salvador servirá para ti. E por fim, aqui também o Vinícius, com mais uma frase, falando sobre a educação, né? A redenção como educação é obra que se realiza gradativamente no transcurso eterno da vida. Não é obra miraculosa que se consuma num dado momento. Então, se você pensar, não, eu vou, mesmo que eu parasse para estudar, né, todas as obras que estão escritas, falando de religiões, de filosofia, da doutrina espírita, mesmo que eu passasse uma existência minha só estudando, né, desde quando eu aprendi a ler, desde criança, até 90 anos depois, ainda assim, eu acredito que nós não conseguiríamos absorver todo o conhecimento que precisamos. E também não seria útil se fazer dessa forma, porque, como eu falei lá no início, mais uma vez, né, a questão não é somente aprender, é aprender e aplicar. Por isso que o Vinícius, nessa passagem, ele fala que esse conhecimento, né, ele é gradativo no transcurso eterno da vida. Então, a gente vai aprendendo, passo a passo, no decorrer de várias existências. Tá? E ele fala que não é uma obra miraculosa que se consuma num dado momento. Então, eu não posso falar, vou passar 10 anos estudando, 20, 30, 50 anos estudando e vou finalizar porque eu já aprendi tudo. Então, não é assim que a mensagem chega até nós. Tá? Bom, pessoal, então fiz essa pontuação sobre o Jesus como educador, né? É um tema muito interessante. Entender e ver como Jesus nos trouxe a mensagem dele, né? E claro que depois tivemos outras formas, né, de chegada dessa mensagem até nós, como, por exemplo, a codificação da doutrina espírita, que foi feita por Allan Kardec, né? Então, foi uma outra forma como nós, depois de uma certa evolução, podemos conhecer novas informações a respeito do que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos, né? Que é a nossa van filosofia. Então, houve aqueles que vieram antes de Jesus, teve a vinda de Jesus, né, com os seus ensinamentos, e após isso também temos aí uma vasta obra, né, que foi trazida pela espiritualidade para nós. Então fica aí essa pontuação em relação ao Cristo educador. Né? E eu queria agora, não devo me delongar muito, né, porque nosso horário está avançando, mas como eu falei para vocês, quando eu pensei em trabalhar esse tema, né, antes até desse convite para essa doutrinária, eu estava pensando assim, em trazer alguns pontos rápidos, né, alguns insights, como se fala, né, no jargão aí popular, alguns insights assim de, bom, como é que eu posso aplicar o Espiritismo no meu dia a dia, né, na minha vida? O que é que eu tenho que fazer de uma forma rápida, simples, objetiva, né, para verificar se realmente eu estou verificar se eu estou aplicando, não, para eu conseguir, né, aplicar isso no meu dia a dia. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas que eu trouxe aqui para vocês, uns 3 ou 4 pontos somente, mas é uma gota no oceano. Né?
como eu falei também no início, esse tema de como aplicar o espiritismo na sua vida não é um tema simples, né? Se você for parar para analisar isso, realmente depende do estudo de toda a codificação espírita, pelo menos, né? Mas, na verdade, meu objetivo foi trazer alguns insights que fossem rápidos, objetivos, diretos, né? E para começar esse último bloco aqui, como eu falei, não vou me delongar muito, tem uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que está no capítulo 17, item 4, que vocês já devem conhecer essa frase, que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, eu destaco isso aí para reforçar mais uma vez a questão do seu desejo em melhorar, em se transformar, né? E, com isso, o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é o cuide-se, né? Cuide-se você, né? Cuide de você. E nesse item aí a gente tem que pensar em 2 pontos: cuidar da mente e do corpo, né? Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo ele fala sobre o cuidado também do corpo, né? E por que esse ponto, né, de cuidar-se, né? E onde você vê isso? Por que isso, né? Onde está escrito isso? Então, se você verificar os 2 principais mandamentos que nós temos, né, está escrito lá no Evangelho também. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E o segundo mandamento é o quê? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, verifique que nesse segundo mandamento, se você tem que amar ao próximo como a si mesmo, é porque o quê? É porque você já se ama, você já se conhece. Então, ao ler esse segundo mandamento, será que a gente não verifica, né, essa questão de você já se conhecer e você já se amar? Porque como é que você vai amar o próximo, né, se você não ama a você primeiro? Tá? E lá no Livro dos Espíritos, pergunta 919, tem o seguinte, né, uma pontuação bastante importante, né? A pergunta lá é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí depois ele continua ali na pergunta, e vocês vão concordar comigo, né? Porque ele fala o seguinte: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, né? Conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ou seja, a pergunta é: como é que eu faço para me conhecer, né? Só que isso aí eu vou deixar para vocês como lição de casa, tá? Atividade de casa, dê uma olhada nessa pergunta 919, e inclusive quem responde essa pergunta aí é Cistinho, né? Ele discorre bastante sobre essa questão de como conseguir conhecer-se a si mesmo, tá? Então fica aí o dever de casa para vocês. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 11 também, ele fala do cuidado do corpo e do espírito. Porque ele diz o seguinte, que ambos são necessários um ao outro. Por isso que você precisa cuidar de ambos, né? Então, a gente não pode descuidar dessa máquina, né? O nosso corpo é uma máquina. Quanto mais você usa, mais ela se desgasta. E o passar dos anos comprovam isso, né? A nossa máquina vai se desgastando, vai envelhecendo. Então, a questão é: vamos envelhecer com saúde, né? Então, enquanto ainda estamos fortes e saudáveis, fica aí a recomendação, né? Vamos cuidar dessa máquina aqui. Porque senão o espírito não tem como também se expor, né? Se comunicar, né? Conseguir alcançar a sua missão, como eu citei anteriormente, né?
qual vai ser o meio que o Espírito vai usar para isso? O meio utilizado é o corpo. Então, se a gente não consegue ter um corpo saudável, né? Então isso prejudica a ação do Espírito. Por isso que o Evangelho fala aí de cuidar do corpo e do Espírito. Então, o primeiro item é esse, aí o cuide-se, né? O segundo ponto aqui que eu trouxe é o cuide da família, tão importante, né? A questão familiar, que todos nós já sabemos, a importância da família. Então, não vou fazer grandes pontuações em relação a isso, só deixo aqui a pontuação que está também no Evangelho, no capítulo 14, que fala de honrar teu pai e tua mãe, né? E como é que a gente pode fazer isso? Não só amando o nosso pai e nossa mãe, mas tendo respeito, atenção, submissão e condescendência. Né? Então, temos aí que observar esses princípios. E um ponto que também está lá no Evangelho, que ele fala para nós assistirmos os nossos pais na velhice. Né? Então, quem passa por isso na família, que tem idosos, que tem pessoas que têm problemas de saúde já na terceira idade, a gente sabe que muitas vezes é um peso para nós. Né? É um peso. Mas fica aqui a pontuação do Evangelho de que a gente não pode, né, abandonar os nossos velhos, né? Nosso pai, nossa mãe e até outras pessoas da nossa família. Né? E, por fim, no cuidar da família, nós temos aí também o cuidar dos filhos, que é uma missão divina, e eu acho que das mais importantes. Né? Eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 9. Estou aí com essa missão, né, de conduzi-los ao longo da jornada deles, nessa existência. Algumas pessoas até falam, a gente não pode chamar de meu filho. Eles estão nossos filhos, mas eu chamo de meus filhos mesmo, porque se Deus colocou eles em nossas vidas, são nossos filhos, sim. E com certeza uma das missões que eu tenho, ou que todos os pais têm, pais e mães, é de bem conduzir os seus filhos ao longo da jornada. Né? Mas essa questão de cuidar dos filhos, da missão paterna e materna, é um tema aí que dá para várias doutrinárias. Né? Bom, para finalizar, tem um item aqui bastante importante, que é o agradecer ao Senhor. Né? E até destaquei aqui um ponto que está lá no livro Pão Nosso, de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, e ele já começa lá, na carta escrita por Paulo aos Colossenses, né, 3,15, que ele fala, e sede agradecidos. Então, a gente está falando aqui da questão do agradecer sempre, tanto quando acontecem coisas boas, quando acontecem coisas ruins em nossas vidas, porque, inclusive, as coisas ruins têm um motivo de ser, têm um porquê. Tá? Então, lá no Pão Nosso, página 339, pelo menos da minha edição é a página 339, o título é agradecer, né? Porque o livro Pão Nosso, ele é separado em vários subtópicos, né? Pequenos textos. Então, tem esse textozinho lá, que o título é agradecer, e ele diz, entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo como a si mesmo. Então, é muito interessante essa pontuação. Isso aí é só um fragmento do texto. Aconselho, assim, quem quiser, né? Ler esse item aí do Pão Nosso, que é o agradecer. Então, aplicar o Espiritismo em nossas vidas é, todos os dias, também agradecer ao Senhor. Né? Bom, pessoal, só para finalizar aqui, eu quero falar sobre a questão de vibração e energia, né? Que é também um tópico importante. Lá na nossa casa a gente trabalha
muito com a questão do magnetismo, né? Que não é tão debatido assim nas casas espíritas, no movimento, né? Mas nós temos um trabalho muito interessante lá na casa, de magnetismo, né? De cura através do magnetismo também. E como a gente debate muito esse tema, então eu trago aqui para vocês, para finalizar a minha fala, a minha participação, essa questão da vibração e da energia, né? Porque nós somos um todo de vibração, né? Captamos e enviamos energia o tempo todo. Somos antenas, né? Captando energia e jogando também energias e vibrações para o universo. E devemos estar atentos a essas vibrações, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, quando a gente vai a um determinado local, quando a gente conversa com alguém, nós já podemos mentalizar coisas boas, né? Antes, já ir com a cabeça positiva, até quando a gente vai para um encontro que a gente sabe que vai ter algum conflito, né? E a gente deveria fazer isso principalmente quando a gente sabe que, por exemplo, a gente está indo para algum lugar, se encontrar com alguém, uma reunião, uma conversa que a gente sabe que poderá gerar algum conflito ali, né? Por exemplo, você está aqui, tem irmãos, né, que não se dão bem, mas precisam se encontrar para conversar. Então você sabe que a sua conversa com aquele irmão sempre sai chispa, né, sai faísca. Então, uma recomendação, né, ligada a essa questão de como aplicar o espiritismo com simplicidade em nossa vida, é emanar pensamentos positivos, né? Então, lembrem sempre disso, que a nossa vibração positiva, ela sempre chega antes de nós, né? E se a gente manda o pensamento negativo, né, o pensamento negativo ele contamina o que a gente pega, contamina para onde a gente vai, contamina uma conversa nossa, né? Então a gente deve pensar sempre nas coisas com harmonia. E através da nossa condição mental, com certeza a gente consegue transformar, né, o que é negativo em positivo. Então, isso no ambiente, até em objetos, né? Se vocês tiverem curiosidade e quiserem se aprofundar um pouco mais nessa questão do magnetismo, das vibrações, da energia, né? Então vocês vão ver que a gente tem influência no ambiente, a gente tem influência sobre outras pessoas, né? Sobre objetos. Então é um ponto bem interessante aí para a gente ficar atento, né? Ler, estudar sobre isso também. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu já meio que extrapolei aqui o tempo, nosso tempo de encontro, mas eu finalizo aí com essa informação sobre vibração e energia, tá? E assim eu finalizo essas pontuações, tá? Que eu fiz. Eu espero que tenha sido bem entendida, né, a minha fala, na questão de pensar no Espiritismo com a simplicidade que ele merece, e não com a complexidade que às vezes a gente pode enxergar, que é tão complexo, que é tão difícil, que tem tantos livros escritos, que tem tanta coisa que eu tenho que aprender. E, na verdade, quem quer se aprofundar, quem quer ter esse conhecimento vasto e aprofundado, tudo bem, ótimo. Mas precisamos pensar na simplicidade, né, no nosso dia a dia. Então é isso. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para o senhor Adalberto. Muito bem. Realmente são esses ensinamentos que faz com que a gente vá buscando essa transformação interior. Enquanto você falava aqui, eu ficava observando o Espiritismo. Antes de eu conhecer a doutrina, eu tinha uma vida completamente diferente a essa situação, mesmo com um coração bom, como se diz, que eu sempre tive uma criação maravilhosa de nossos pais, que nos ensinou o melhor possível. Hoje eu agradeço, sei o que sou, porque eles me orientaram, muitas vezes dizendo não, mas que realmente foi para o meu bem.
E quando conheci a doutrina, eu exatamente pensei isso. Se eu tivesse conhecido muito antes, eu já estaria em uma outra condição evolutiva. Mas as coisas não acontecem por acaso, tudo é de acordo. E a doutrina espírita tem nos mostrado o verdadeiro caminho. E o próprio Jesus falou que não ia ensinar tudo porque não estava em condições de compreender, mas que enviaria o Consolador. E hoje a gente tem resposta para tudo o que a gente necessitar saber. Então, maravilhoso, muito bem, muito obrigado, muita paz. E eu acredito que se alguém aí também, pessoal que está aí assistindo, queira fazer alguma pergunta, algum comentário, tirar dúvidas, tem mais alguns minutos aí. Eu não sei ficar quieta, então lá vou eu. Boa noite, gente. Não vou fazer pergunta, não. É só enquanto você estava falando, Jean, estava lembrando aqui da catequese, quando eu era criança. É a musiquinha que tem amar como Jesus amar, viver como Jesus viveu, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentiu. Eu acho que se a gente colocar isso na nossa vida, a gente vai estar aplicando o Espiritismo. Agora, é fácil? É não. Fácil não é não. Mas a gente viver, pelo menos tentar, a gente seguir a trilha de Jesus, pensar nesses verbos, amar, até escrever aqui, amar, sonhar, viver e sentir. Seguindo os ensinamentos do mestre, já vai ser, a gente vai estar conseguindo assim, um grãozinho de areia do Espiritismo na nossa vida. Eu acho que o caminho é por aí. Isso mesmo, Silvia. E eu lembrei até de uma outra questão aqui, que é o seguinte: quando você se deparar com uma certa situação complicada na sua vida, para você resolver aquilo ali, pense o seguinte: o que é que Jesus faria se ele estivesse na sua situação? Eu sei que é difícil, né? Porque nós somos imperfeitos, claro, né? Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. E você pensar em fazer da forma que Jesus faria, você às vezes até tem a resposta. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria dessa forma. Mas muitas vezes a gente não consegue. Né? É a imperfeição nossa de ser humano, né? Paciência, a gente está aqui para evoluir. Mas eu penso assim, que pelo menos nós estamos em busca porque estamos aqui estudando. É lógico. Já é, pelo menos assim, já saímos do ponto inicial. Estamos em busca, né, seu Adalberto? E como o seu Adalberto acabou de falar, hoje nós temos respostas que antes a gente não tinha. Então é ter paciência e nos policiar a todo momento. Nós temos que estar nos policiando a todo momento. De acordo com os nossos pensamentos, as nossas ações. Eu acho que o caminho é por aí. Isso mesmo. Boa noite, Jean. Boa noite. Eu estava observando e você falou sobre o estudar para ser um bom orador ou uma pessoa bastante conhecida dentro da doutrina espírita. E se você observar, como você também pontuou, na desordem moral em que o planeta está mergulhado atualmente. Então, se você observa que o estudo também é importante, porém, não dá o equilíbrio quanto você abastecer o conhecimento do espírito. Eu conheci pessoas, que o senhor Adalberto conheceu, que não sabia nem ler. Mas muitas vezes ele pontuou que Deus nos deu esse mundo de graça. Ele dizia assim: o que é que eu vou pedir mais a ele? Me deu esse mundo de graça, me deu o ar que eu não pago nada, e não sabia fazer um ó com um copo. Então, lógico que o estudo enriquece, você vai adquirir conhecimento para passar para outras pessoas, é claro, mas o maior estudo seria justamente na prática e no exemplo. Como também você pontuou,
Jesus não escreveu nada, mas ele deixou sinal em cada um de nós, no seu exemplo, que trouxe para mergulhar no coração de todos. Porque se de fato fôssemos viver o amor como Jesus Cristo nos ensinou, o mundo era bem melhor do que poderíamos pensar. Mas, com certeza, estamos caminhando, eu acredito, porque já somos capazes de fazer o que você também pontuou, reunir para discutir ou então falar dos ensinamentos do próprio Cristo. Te agradeço pela tua fala, pelos teus ensinamentos hoje, através de conhecimento do Vinícius, que eu, pessoal, não conhecia, e vou tentar abastecer e tentar também me conhecer um pouco mais, que sei que é difícil pra caramba, mas estamos no caminho. Gratidão e muito obrigado, viu? Ok, obrigado também pelas palavras. E você só fortalece, né? O senhor só fortalece o que eu falei, né? Da questão da simplicidade de algumas pessoas. Nós aprendemos até muito mais com pessoas simples do que com pessoas, né? Como eu falei, de erudição, de conhecimento vasto. Um exemplo de uma pessoa que está ao nosso lado fala muito mais alto. Então é isso aí. Engraçado, Juju, que hoje no Evangelho do Lar a gente estava falando justamente sobre isso. Aí a minha irmã citou um exemplo de uma senhora já idosa. Ela tinha, isso foi, a gente ainda era criança, então foi muito tempo atrás. Ela não tinha, a gente não tinha noção do espiritismo, nada. Essa senhora, ela fazia bonecas e doava para as crianças. As crianças iam passando na rua, ela tinha aquele prazer, aquela coisa de fazer boneca de pano. E chamava as crianças e dava. Ali, ela, quantas e quantas crianças que foram presenteadas por ela e que não tinha uma boneca para brincar. E assim, ela fazendo aquela simplicidade, e aí, naquela simplicidade, eu acho que só foi pela felicidade das crianças. Aí eu estava comentando justamente sobre isso com a minha irmã hoje. Essa mulher deve ter sido já um espírito muito elevado que passou aqui entre nós e que, eu não sei nem como explicar, mas a gente estava falando justamente sobre isso, que não precisa ter conhecimento de leitura, ser um letrado da vida para poder fazer o bem. Não, que basta praticar, basta ter conhecimento do amor e agir com amor, porque a caridade é amor. Né? Boa noite, grupo. Jean, boa noite, Dirce. Então, estava escutando pela primeira vez, né, esse grupo aqui, e achei uma coisa muito interessante, Jean, você falar. Sabe o quê? É assim, muitas vezes, né, a gente vê palestra pelo online, assim, e aí a gente nem comenta. Geralmente eu comento sim, mas aí eu fico pensando, nossa, assim, aquele senhor ou aquele cara, sei lá, leu tanto, lá tá o livro tal, né? Eu não li, então aí eu fico até com vergonha, sabe, assim, de falar, nossa, o que eu vou falar para uma pessoa que leu tanto, que sabe capítulo, que sabe versículo? E hoje você me falou uma coisa bem, bem interessante, né? Ele leu, e muitas pessoas não leram como eu, né? Mas às vezes, será que ele pratica o que ele está falando ali? Isso é uma questão, né, a ser assim, até assim, interrogada, né? Eu achei bem, bem interessante. Outra coisa que eu achei interessante é falar que Jesus não quis outro nome a não ser mestre, né? Ele não falou assim, eu sou médico, já curei, ele não quis, ele é o mestre, ele aceitou. Então são coisas que eu particularmente eu não sabia. E às vezes eu fico assim, sabe, assim, eu fico assim até me indagando assim, o que eu vou falar, né, que a pessoa leu o livro, tantas obras, né, e sabe tanto, naquele livro tal, versículo tal, eu falo, eu não sei de nada disso, como é que eu vou competir com uma pessoa dessa? E hoje eu achei interessante, porque muitas vezes
nós que não lemos, que nem é o meu caso, né, a gente não leu tanto, mas às vezes a gente coloca em prática coisas que a gente não leu, mas já vem da alma. Então eu achei isso bem interessante para as pessoas que estão começando no espiritismo, né, que nem a Adalberto falou, se eu tivesse conhecido a doutrina antes, que nem é meu caso, talvez hoje eu seria bem mais letrada, né, mas tudo no seu tempo, né, conheci há pouco tempo, e estou aqui no caminho, né? Não, assim, tentando a todo dia fazer uma reforma íntima, né? E eu, particularmente, estou, assim, mudando de vida, né? E acho difícil, sim. Eu acho difícil, assim, o espiritismo, porque ele é muita explicação, né? Você tem respostas, e eu não sei. E é isso. É isso aí, Disse. Eu só faço votos de que você continue na sua jornada, né? Como você falou aí no final, é difícil? É difícil para todo mundo. Né? Para quem não é difícil. Mas que você continue aí na sua jornada, lendo, estudando, à medida que você puder também, né? Sim. Mas como eu falei, vamos lá através da simplicidade, porque na verdade nós não vamos ser reconhecidos pela quantidade de livros que nós lemos. Nós vamos ser reconhecidos pelas ações que praticamos no dia a dia com outras pessoas. Já, eu achei assim excelente a tua fala, a maneira que você se colocou quando você disse que para ser espírita não é só para quem já leu todos os livros da codificação, assim falando, ou que está em todos os encontros que possa estar acontecendo. E aí depois vocês falaram aí, uns disseram que é difícil ser espírita, outros acham que não. Eu acho difícil ser espírita, porque para ser espírita nós precisamos ter consciência. Consciência do que nós somos e estarmos prontos à mudança. Porque na maioria das vezes, nós podemos até saber muito, aprender muito. No meu caso, eu sei pouco. Eu sou aprendiz do Evangelho. Ontem mesmo o doutor Emílio fez uma palestra. Eu achei excelente a forma que ele se colocou quando ele disse assim, que se nós acharmos que nós sabemos tudo, nós vamos acabar não aprendendo nada. Porque se eu sei tudo, eu não tenho necessidade de ouvir tua fala, eu não tenho necessidade de ouvir Nídia, ouvir Cira, Dacia, Alberto, Juju, essa menina aí que se colocou por último, Edson, qualquer um dos que estão. Porque se eu acho que eu estou pronta, eu sei para que ouvir vocês. Então, para isso, nós temos que ter consciência. Nós estamos sempre aprendendo. Ninguém nasceu sabendo tudo. É preciso estudar, claro. Nós precisamos estudar para que nós possamos nos evoluir. Mas, como você mesmo disse, nós precisamos não só estudar, mas nós também precisamos praticar. Porque é assim, nós aprendemos que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque não vai adiantar eu ficar gritando o nome de Cristo nos 4 cantos do mundo, achando que vão ouvir que eu estou gritando e não praticando nada. Né? Então, o caminho é seguirmos, mesmo em passos lentos, mas tentando fazer uma análise de quem nós somos e nós mesmos, antes mesmo de buscar analisar o que o outro é, o que o outro faz. Porque assim nós vamos aprender. Porque nós vamos saber que nós estamos faltando algo para nos complementar, para realmente estar no caminho daquilo que Cristo deixou para que nós pudéssemos trilhar. Parabéns, assim, eu achei excelente a tua fala. Ok, obrigado. E só reforçando o que eu falei, né, ao longo da noite, que o nosso aprendizado ele é constante. Né? Não é numa existência que nós vamos aprender tudo, que nós vamos nos reformar. O aprendizado é constante em várias vidas, enquanto estamos encarnados, enquanto estamos desencarnados. A evolução constante, essa é a lei. Com certeza. Se não tiver mais alguém para fazer pequenos comentários, eu peço para o próprio Jean fazer a prece final da doutrinária da noite. Tá, então vamos lá. Eu gostaria, antes de fazer a prece final, agradecer a senhor Adalberto,
e a todos que estiveram aqui conosco nesta noite. Foi muito bacana, os comentários também feitos aí de apoio, né, em relação ao que eu disse. Agradeço, assim, imensamente de coração. Agradeço também a Elvira, que não está aqui conosco, mas o convite veio dela, né, para essa doutrinária. Então, fica aqui o registro do meu agradecimento a Elvira, que é uma grande amiga aqui de Feira de Santana. E vamos fazer a nossa prece final, né? Espero reencontrá-los aí em próximas doutrinárias, em próximos eventos, né? Eu conheço até por passagem aí Conceição do Almeida, né? Porque eu ia para a cidade próxima, depois de Conceição do Almeida. Oh, meu Deus, esqueci o nome da cidade. Doutor Felipe. Não, São Felipe. São Felipe. São Felipe. Isso. Eu fui em São Felipe umas 3 ou 4 vezes. Então, pelo menos, eu sei a localização aí de Conceição do Almeida. Quem sabe a gente podemos nos encontrar em algum evento presencial que possa acontecer, né? Mas foi muito bacana a noite. Obrigado a todos e vamos fazer a nossa prece final. Para aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechar os nossos olhos. E, neste momento, eu gostaria apenas de agradecer por nosso encontro, que as palavras ditas na noite de hoje sejam proveitosas na vida de todos que nos acompanharam ao longo do trabalho. Agradeço de coração a espiritualidade que colaborou conosco para a preparação do trabalho, para a execução deste trabalho. A minha palavra realmente é apenas de agradecimento. Que as vibrações dessa noite possam percorrer, sair deste grupo e atingir nossos vizinhos, nosso bairro, nossas cidades, nosso estado, porque as vibrações elas têm esse poder, né, de extrapolar o nosso ambiente. Que possamos ter uma boa semana e que em próximos encontros possamos discutir e aprender um pouco mais sobre a doutrina. Que a espiritualidade possa sempre nos ajudar, estar de mãos dadas conosco, pois a tarefa não é fácil. E precisamos sempre dividir o peso com outras pessoas, com os nossos mentores, e com certeza eles estão sempre ao nosso lado, né? E Jesus, nosso grande mestre, também está sempre ao nosso lado.